Olá, tudo bem? Bem-vindo ao estudo do Apocalipse. Revelações do Apocalipse é o tema geral dessa série. E nós chegamos ao estudo número 23, que tem por título As Duas Testemunhas de Luto e a Mensagem dos Três Anjos. Bom, eu quero começar lendo para vocês o seguinte texto. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito cósmico, todas as vontades começaram a polarizar-se em torno de duas forças. A força do bem, centralizada no Deus de amor, ou a força do mal. E uma dessas duas. E no caso, a força do mal, encabeçada por Satanás e seus anjos rebeldes. A revelação divina nos mostra que não há terreno neutro nessa batalha, nessa guerra, nesse grande conflito. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou nos alistamos do lado do inimigo, com os erros que tem semeado, que ele tem semeado. Neste estudo, nós vamos analisar outros aspectos destas duas grandes forças em ação aqui no planeta Terra, conforme ilustrado em Apocalipse capítulo 11. Vamos ficar basicamente no capítulo 11 e capítulo 14 do livro de Apocalipse nesse estudo. Muito bem, primeiro tópico, as duas testemunhas de Deus. Já quero partir para a pergunta número 1, que está aqui na tela, né? Quais são as duas testemunhas de Deus que estiveram de luto durante os 1260 dias proféticos de perseguição do anticristo? Para obter a resposta, nós vamos para o capítulo 11 de Apocalipse e nós vamos ler os versículos 3 e 4. Muito bem. Olha aqui os versículos 3 e 4. Já deixei mastigado. A resposta está em destaque na cor vermelha. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então aqui eu coloquei na tela agora a pergunta novamente e o texto, só que sem as respostas. Mas ficou fácil, né? Nós lemos lá, são estas as duas testemunhas, né? Aliás, duas oliveiras, perdão. E os dois o quê? Candeeiros. Essas são as testemunhas que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vamos colocar a resposta então? Olha aí, ó. Aí está a resposta. Duas oliveiras e dois candeeiros. As duas oliveiras e os dois candeeiros, eles se referem à mesma coisa. E no contexto dos 1260 dias, devem ser identificados como o Velho e o Novo Testamentos, revelados pelo Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que as Escrituras dão testemunho dele. E Davi declarou que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho. O período de perseguição de 42 meses ou 1260 dias proféticos, ou seja, anos literais, que vai desde o edito de Constantino em 538 até que Berthier, general de Napoleão, o aboliu em 1798, que inclusive é um tema que nós já estudamos dentro dessa série. Durante esta época, apesar de brutalmente perseguidos, o Velho e o Novo Testamentos continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Nos versículos 5 e 6 do capítulo 11 do livro de Apocalipse, declara-se que aqueles que interferem com estas testemunhas, ou seja, com a palavra de Deus, ou as atacam, né, devem morrer. A mesma, claro que aqui é um juízo divino, né? Não é um juízo do homem. A mesma admoestação é dada no capítulo 22, versos 18 e 19. Também se destaca o poder da palavra de Deus quando usada legitimamente, e são mencionados milagres realizados por Elias e Moisés que usaram sincera e fielmente a palavra de Deus. Vamos à pergunta número 2. Está na tela já. Após as testemunhas continuarem testemunhando em meio
a um obscuro período de perseguição, o que faria a besta que sobe do abismo contra elas? Vamos recorrer aqui ao texto de Apocalipse 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deram, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Olha só que interessante, né? Versículo 7, já está a resposta ali. Vamos voltar aqui à pergunta e nós temos que preencher aqui as lacunas, né? A besta que surge do abismo, o quê? O que dizia o texto que nós acabamos de ler? Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aí a resposta. Tá certinha, né? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ok? Então essa é a resposta da pergunta número 2. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás, de acordo com o capítulo 11, versos de 1 a 3. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob seu domínio, sobre o domínio de Satanás. Em Apocalipse 11, versos 8 e 9, aparecem Sodoma e Egito para destruir as testemunhas de Deus, pois, como nações inimigas do povo de Deus, no passado, servem também como um símbolo eloquente, né, do próprio diabo, do próprio Satanás. Vamos à pergunta número 3 agora. Por quanto tempo permaneceram sem vida as testemunhas? Vamos aqui ao texto de Apocalipse 11, versos 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. Que é a Almeida Revista Atualizada. Então é uma linguagem um pouco mais antiga, né? Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Vamos aqui novamente à pergunta. Por quanto tempo permaneceram sem vida as testemunhas? Né? Vamos ver aqui. Mas depois acabamos de ler, né? Quantos dias estava escrito lá? 3 dias e meio. O que veio da parte de Deus? Um espírito de vida, né? E neles penetrou, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Vamos ver se está certo? É isso mesmo. Tá certinho, né? Como a Bíblia o desmascara, Satanás procura silenciar seu testemunho, quer mantendo oculta, né, mantendo a Bíblia oculta, ou quer destruindo-a, né, destruindo a Bíblia. Se aplicarmos a esses 3 dias e meio o princípio bíblico de um dia por um ano, de acordo com Ezequiel 4:6, nós chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria 3 anos e meio depois de ter sido aniquilado, né, se a gente aplicarmos o princípio de ano à profecia. Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não há Deus, o que foi motivo de regozijo para todos os seus habitantes, e durou até 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática da religião na França. Durante esse tempo, olha o que aconteceu. Durante esse tempo, a Bíblia foi queimada e abolida, ou seja, foi morta, é o que dizia a profecia. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França na época. Também foi decidido que a semana, olha só que interessante, nessa época, nessa lei foi decidido que a semana teria não mais 7 dias, mas agora 10 dias. E o dia de descanso foi abandonado, e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 dias para orgia e blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus.
Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Tudo isso durou exatamente 3 anos e meio, conforme a profecia havia previsto. Porém, o testemunho bíblico não só não só ressuscitaria, mas se elevaria a sua fama subindo até o céu, de acordo com o próprio texto que nós acabamos de ler. Em 1804 e 1816, foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas e o livro de Deus inundou o planeta, se espalhou, constituindo-se o livro mais difundido de toda a história da humanidade. Agora, olha mais essa declaração aqui, mais essa leitura, esse texto, que interessante e irônico ao mesmo tempo. Voltaire havia declarado, são palavras dele, abre aspas, se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. Fecha aspas. Que ousadia, né? Que ousadia. Paradoxalmente, ironicamente, 25 anos depois, as sociedades bíblicas compraram a casa em que ele havia morado, né? Foi a casa de Voltaire, e se converteu aquela casa em um depósito de Bíblias. As duas testemunhas haviam ressuscitado e estavam subindo cada vez mais, como dizia a profecia, se elevando, né? Crescendo cada vez mais. Vamos à pergunta número 4. O que aconteceu ao ocorrer um grande terremoto? Aqui símbolo de intervenção divina, poder divino. Apocalipse 11, verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Vamos aqui novamente. A pergunta, está lá a pergunta e nós precisamos preencher as lacunas, né? O que dizia o texto? Ruiu o quê? A 10ª parte da cidade morreram nesse terremoto. Quantas pessoas? 7.000 pessoas. E o texto aqui continua, né? Vamos ver se está certo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Antes de ir para a pergunta número 5, olha mais esse texto. Este terremoto não é o do final da história. Não se trata desse terremoto, porque aqui diz que ruiu apenas a 10ª parte da cidade. Então nós devemos entender como um derramamento de juízo parcial de Deus. É um juízo parcial para conduzir os homens a respeitar a sua palavra, a palavra de Deus. Alguns creem que a cidade mencionada aqui é símbolo da França. Outros teólogos acreditam que representa o papado, o qual também era apoiado pelos 10 reis ou nações. O terremoto seria o aprisionamento do Papa, que ocorreu pelo general Berthier lá em 1798, o general de Napoleão. E a França é um destes reis, e seria a 10ª parte que caiu por um curto tempo, que se levantou contra toda manifestação religiosa, de acordo com o texto que nós lemos anteriormente. As 7.000 pessoas que morreram poderiam ser entendidas como a realeza que perdeu seus títulos de nobreza e foram mortos. E isso despertou terror a princípio e os levou mais tarde a glorificar a Deus quando voltaram a aceitar a Bíblia e a religião. A origem do ateísmo. A influência do ateísmo, que começou nos dias da Primeira República da França, se espalhou para o Norte e Oriente, estendendo-se até a Rússia. A Revolução Russa de 1917 se constituiu em partes um ataque contra a religião, uma vez que favorecia o ateísmo. Esse vírus ateu se espalhou através de todo o mundo, ganhando adeptos, infiltrando-se inclusive nos currículos educativos e, sob um disfarce científico, pretende desafiar a autorrevelação de Deus na Bíblia. O ateísmo já envolveu a 1/3 parte do mundo e continua crescendo. Agora vamos passar para outro tópico, que é os 3 anjos do Apocalipse, que reivindicam
a honra de Deus. Deixamos agora o capítulo 11 e vamos agora nos dedicar ali a alguns textos do capítulo 14 do livro de Apocalipse. E é em Apocalipse 14 que se encontram os 3 pontos importantes da mensagem que o remanescente fiel deve proclamar, por ter sido chamado a reivindicar o caráter de Deus. Vamos à pergunta número 5. Até onde se espalharia a mensagem do Evangelho eterno? Qual seria a abrangência dessa mensagem? Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Ok? Então a pergunta é, até onde se espalharia a mensagem do evangelho eterno? Então, de acordo com esse texto, né, tendo um evangelho eterno para pregar, né, aos que se assentam sobre a terra e a cada o quê? O que estava escrito lá? Nação e tribo e língua e povo. Vamos ver se está certo? É isso mesmo, ok? Então essa seria a abrangência do evangelho. Ninguém tem o direito de modificar as doutrinas bíblicas, nem pregar ideias próprias acerca da religião. O que se deve pregar é o evangelho eterno, a revelação de Deus, tal como está na Bíblia. Por isso, a terrível advertência de Deus lá em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Querem ler o que diz lá no texto? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Eu já separei todos os textos, por isso que minha Bíblia não estava aqui comigo. Mas já estou aberto aqui em Apocalipse, capítulo 22. Ali é forte, esse texto é forte. O último capítulo da Bíblia, né? Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É uma terrível advertência, né, que Deus faz aqui em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Tá certo? Muito bem. Vamos para a pergunta número 6. Qual é a primeira parte da mensagem especial de Deus para o nosso tempo? Apocalipse 14, verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não sei se eu expliquei, se eu deixei claro, mas eu já coloquei em vermelho a resposta, o preenchimento daquelas lacunas que vão aparecer agora, inclusive. Eu coloco novamente a pergunta, né? A pergunta que eu fiz anterior está aqui de novo, ó. Qual é a primeira parte da mensagem especial de Deus para o nosso tempo? Lá dizia o quê? Apocalipse 14, 7. Temei a dica, ó meu dedo, ó. Temei a Deus, isso mesmo. E o que dizia o texto? Dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o que? O céu, que mais? E a terra, e o mar e as fontes das águas. Vamos colocar aqui, vamos preencher para ver se está certo? Tá certinho, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, essa é a primeira parte da mensagem especial de Deus para o nosso tempo. Temer a Deus, dar-lhe glória. Esta mensagem é justamente o oposto da teoria da evolução, pois essa mensagem ela exige a adoração de quem? De Deus como Criador. Exatamente como está nos termos do mandamento, do quarto mandamento. Se você for lá para Êxodo 20, versos 8 ao 11, você vai ver que a adoração a Deus na obediência ao sábado é justamente porque ele é o Criador, remete ele ao Criador. E não que o mundo evoluiu, surgiu de uma explosão, de forma alguma, né? Claro, o mundo evoluiu, isso é inegável, mas o ser humano não, né? Fisiologicamente, uma ameba, não, isso não existe, né? Deus, ele criou o ser humano, né? Criou o ser humano. E essa mensagem também adquire uma solenidade na época do juízo, que João viu um progresso
em progresso, né, no santuário do céu. Então veja só, temei a Deus, isso não é ter medo de Deus, é respeito, né? Obediência, zelo por Deus, dar glória somente a Ele, ao seu nome, pois o seu juízo está chegando. Seu juízo está chegando. Ok? Vamos à pergunta número 7. Qual é a segunda parte da mensagem dos 3 anjos? Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, se a gente for aqui preencher as lacunas, o que está escrito lá? Começou 2 palavrinhas iguais, 2 palavrinhas de 4 letras. Caiu, né? Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a quem? A todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá aí a resposta, tá certo? A mensagem do segundo anjo, ela denuncia a apostasia e se complementa com a dramática advertência de Apocalipse 18, onde diz que a seu povo se deve sair a qual Deus, né, diz ao seu povo que deve sair das igrejas que estão doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplices nos seus pecados e nem participar dos seus flagelos. Dá uma olhadinha lá, Apocalipse 18, verso 4. Se a gente continua numa igreja que prega contra a Bíblia, contra a mensagem bíblica, contra os mandamentos de Deus, a gente é cúmplice, será cúmplice, né? Se a gente não mudar a nossa rota, a nossa direção. Nós temos que estar em um movimento, em uma igreja que levanta a Bíblia, né, como regra, obedece aos mandamentos de Deus, tá certo? Pergunta número 8. Qual é a tremenda admoestação que Deus proclama por meio da mensagem do terceiro anjo? Já vimos o primeiro, o segundo, agora chegamos no terceiro, Apocalipse 14, versos 9 a 11. Vamos ler o texto? 3 versos aqui, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a quem? A besta e a sua imagem, recebe a sua marca, aonde? Na fronte, ou aonde mais? Sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os que adoram, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vamos voltar aqui então na perguntinha, né? Qual que era a tremenda admoestação que Deus proclama? Qual foi a advertência que ele fez? Se alguém o quê? Adora a quem? A besta e a sua imagem, e recebe a sua marca. Aonde? Na fronte, ou seja, na testa, ou sobre a mão. Também esse o quê? Beberá do vinho, né, da cólera de Deus. Muito claro aqui o texto bíblico, né? Muito claro. A revelação divina é impressionantemente clara. Impressionantemente clara. E ela nos adverte que se nós não abandonarmos o erro e a religião falsa, sofreremos as pragas e estaremos irremediavelmente perdidos para sempre, né? Vamos a outro tópico agora. Já finalizando, temos só mais 2 perguntinhas, né? O povo de Deus na profecia. Pergunta número 9. Ao deixar Babilônia, com quem deve unir-se os sinceros? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você ouve por aí diversas igrejas, a boa parte, a maioria delas dizendo, não, o mandamento foi abolido. Isso é coisa do Antigo Testamento. Mas a gente vê esse texto no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, o Apocalipse. A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos aqui preencher as lacunas, né? Voltando à pergunta, né? Ao deixar Babilônia, ou seja, ao deixar a confusão, a religião pagã, a religião que não expressa a vontade de Deus, que está em erro, está em rebelião,
o que deve fazer o sincero povo de Deus, né? Ele deve se unir a quem? Com quem? Com os que guardam. A lacuna aqui é guardam. Antes de colocar a resposta, eu vou falando. Guardam o quê? O catecismo? Não, não. Os mandamentos. De quem? De Deus. E a fé em quem? Jesus. Tá aí a resposta. Claro, né? Muito claro. É impossível permanecer imparcial no grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso, Deus revela amoravelmente, né, amorosamente, o que o homem não poderia ver na luta entre o bem e o mal, e misericordiosamente, palavrinha difícil, né? E tá difícil, parei, calma aí, deixa eu respirar. E misericordiosamente, quase a gente não usa essas palavras, né? Mas de maneira a mostrar sua misericórdia, porque Deus quer a nossa salvação. O que ele faz? Ele exige uma decisão nossa. Perdão aí pelos atropelos, tá? Misericordiosamente. Deus faz um apelo para a gente aceitar a sua vontade, aceitar a sua palavra, né? Já dizia o famoso pregador Billy Graham, que a melhor maneira de você demonstrar que tem confiança no barco, né, é depositar, aliás, num banco, perdão, a gente vai falar de barco também na frase dele, mas a maneira de você demonstrar confiança no banco é depositar todo o seu dinheiro lá. A melhor maneira de você demonstrar fé em um médico é confiar-lhe o cuidado do seu corpo, ainda mais na época de epidemia ou de pandemia, né, como nós tivemos do Covid. O melhor modo de demonstrar nossa confiança em um navio é embarcarmos nele. Do mesmo modo, né, a melhor maneira de você dar um testemunho de sua fé em Cristo, de sua confiança nele, e que você o recebe de maneira incondicional, como seu Salvador, é se entregando a ele, né? Então, o modo mais lógico, mais natural de você demonstrar essa confiança a Deus é se unindo a ele através do batismo, se entregando a ele, né? Essa é a melhor maneira de você se unir a ele e à sua igreja, ou seja, uma igreja que guarda os seus mandamentos, uma igreja que é fiel à sua palavra. Essa é a melhor maneira de você demonstrar que realmente você confia nele. Não é de boca não. A própria Bíblia diz, né? O próprio Deus diz, muitos me confessam com os lábios, mas o coração está longe. Então não adianta, né? Deus conhece o nosso coração. Vamos à última pergunta. O que acontecerá quando terminar a perseguição? Perdão. O que acontecerá quando terminar a pregação? Não é perseguição. Pregação da mensagem dos três anjos. Apocalipse 14, versos 14 ao 16. Vamos ler esses três versos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Qual era a pergunta? O que acontecerá quando terminar a pregação da mensagem? A obra da pregação da mensagem dos três anjos. O que ocorrerá? Deixa eu só fazer um adendo aqui nesse estudo. Quando a gente fala obra dos três anjos, esses anjos não são literais, tá? Nós não acreditamos que sejam anjos literais. Deixa eu fazer aqui um breve comentário aqui para vocês. A palavra anjo, no grego, é angelos. O significado de anjo é mensageiro. Anjo nem sempre é uma criatura, tá? Angelical ali, com asas e tudo mais. Anjo não prega. Então nós acreditamos que esses três anjos de Apocalipse 14 é justamente o povo de Deus, fiel nos últimos dias, proclamando essa mensagem, com força, com vontade, com veracidade, com poder do alto, né, sobre ele. A gente tem a ideia de já direcionar a palavra anjo para um ser angelical. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro. Eu disse que anjo significa mensageiro.
anjo Miguel. Alguns nos acusam de heresia por acreditar que Miguel, por dizermos, né, que Miguel é Jesus, é um título para Jesus. Não estamos falando que Jesus é um ser angelical, criatura que foi criada em algum momento no passado, na eternidade. Não, não. Jesus é Deus e nunca foi criado, mas é um título dado a ele, né? Até de maneira covarde, muitos utilizam esse argumento para nos chamar de hereges. Olha, vocês acreditam que Jesus não é Deus. Acreditamos sim que ele é Deus, ele não é criatura, ele não foi criado, ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é Deus sim. E eu não consigo imaginar ele não sendo, né? Isso está longe de passar pelo pensamento meu ou pensamento adventista. Então, o sentido aqui de mensageiro é o povo de Deus nos últimos dias. E cremos que já estamos vivendo esses últimos dias, né? Proclamando essa mensagem. E depois que essa obra de pregação terminar, o que vai acontecer? E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua? Lembra do texto lá? Foi-se, né? Foi-se sobre a terra e a terra foi ceifada. Está aqui a resposta, né? Está aqui a resposta. A terra foi ceifada. Em Mateus 24, verso 14, o próprio Jesus declarou: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Quando vamos para Marcos 16, versos 15 e 16, também palavras de Cristo, ele diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado." Esse evangelho vai se espalhar, já está se espalhando. Já se espalhou por quase todo o globo. Boa parte já conhece a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, e agora cabe uma decisão a todos nós. Se você está assistindo esse vídeo, precisa tomar uma decisão, quem sabe afastado dos caminhos de Deus, volte. Quanto é tempo? Há tempo. Se você está respirando, se Jesus ainda não veio, se a porta da graça ainda não fechou, é a oportunidade de ouro que nós temos de colocar a nossa vida em dia com o nosso Deus, se entregar a Ele. Se entregar a Ele através do batismo, se é necessário um rebatismo, se rebatize, mas não deixe de fazer a sua entrega. Essa é a melhor escolha. Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar. Que Deus te ajude nessa decisão. Que Deus te abençoe. Quero terminar com uma oração aqui. Querido Pai, graças te dou pela tua palavra. Tentaram destruí-la, mas não tiveram sucesso, porque a tua palavra é viva e o Senhor a preserva para a nossa salvação. Obrigado pela mesma. Abençoe esse irmão ou essa irmã que está assistindo esse vídeo. Que a tua palavra possa, como espada, entrar fundo no coração e possa entrar e fazer morada nesse coração também. Te peço uma bênção especial sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe você. Tchau, tchau.